Existente nessa nossa mensagem é fruto do nosso trabalho a nível de pregação da palavra de Deus revelada, o rema de Deus. Essa mensagem é digna de ser ouvida e analisada, e eu convido a todos a ouvirem e tirarem as suas conclusões. De cada dia, Senhor, nós possamos nos alimentar a cada dia da tua palavra. Oh, Senhor, só assim, Senhor, nós seguiremos, ó Pai, caminhos de vitória, Senhor, caminhos de bênçãos, caminhos corretos, ó Pai, porque a tua palavra diz que nós erramos, ó Pai, o teu povo erra porque não conhece, Senhor, a tua palavra. Nos faz, ó Pai, ler mais a tua palavra, comer mais a tua palavra, porque nós possamos errar menos, ó Pai, e acertar mais. Oh, Senhor, essa é a nossa oração, Senhor, essa é a nossa oração. Eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. 4:7. O texto diz assim, ó: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que não são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da sua bondade, ó Senhor. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Está com o Senhor. Queremos agradecer. Amém. Amém, pastor. Amém, gente. Sempre a primeira vez é assim mesmo. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. A segunda já é assim. Não vou nem dizer a terceira, senão o teto vai para. Alguém perdeu essa peça aqui? Não. Você é diamante. Ninguém perdeu isso, eu achei lá no outro salão. Quando eu peguei isso aqui, eu me lembrei o seguinte, de casamento. A melhor definição que eu achei para casamento é dar certo. Vou colocar esse botão aqui, ó, dentro da casa, ele ficar, tá casado. Mas se for desse jeito, assim, andando pelo meio, isso aqui é igual o marido, né? Ele deixou a casa e a mulher. Ups, perdi, tá? Tá fora da casa dele, por isso que eu perguntei se alguém perdeu, deve ter sido a camisa de alguém. Mas como nós iremos ganhar tempo nesta noite, eu não costumo fazer esquema assim. Isso foi quando eu saí de seminário, era louco, papel e lápis, fazia tudo e ia dizendo o povo que estava escrito aqui. E perdi a prática, mas hoje pela manhã eu gastei um bom tempo orando e preparando alguma coisa para vocês. E eu espero que vocês possam honrar a palavra de Deus. Amém. Quem nesta noite procurar honrar a palavra de Deus será honrado por Ele. Aleluia. Amém? Amém. E vocês irão ouvir coisas aqui que devem melhorar a vida espiritual de cada um de vocês. E é bom que as pessoas ouçam e analisem e depois passem para frente. Você não pode ser apenas ouvinte da palavra de Deus, você tem que ser praticante, tá certo? Porque os resultados vêm assim. Eu quando ouço, mesmo como pastor, já com a cabecinha branca, 32 anos de ministério, é chão, né? É muita quilometragem. Se fosse aqui, e se eu fosse um carro, já tinha sido encostado, porque aqui é 100 milhas, né? Que o carro tem valor. Depois disso, baixa o preço. Mas no Evangelho é diferente. Quanto mais a gente anda, mais experiência ganha, né? E mais transmite a palavra do Senhor. Abram as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Eu sou apaixonado por estes escritos aqui. Paulo aos Romanos, capítulo 5. Eu tenho dito por onde ando, se não tivesse a Bíblia, tivesse só a carta de Paulo aos Romanos, era suficiente para ter uma igreja eficiente, né, dando testemunho e ganhando esse mundo para Cristo. Porque é muito maravilhoso. Muitos servos de Deus tiveram... Vejam que eu usei a palavra servo, viu? Estão escutando? Eu disse muitos servos de Deus passaram por experiência tremenda neste livro. E Martinho Lutero teve uma experiência neste capítulo 5, versículos de 1 em diante. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu grande amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pai, me faz transportar este povo pelo caminho da Tua bênção nesta noite. Eu quero, meu Deus, que a partir desta mensagem, Teu Filho que aqui está, que irás usar como um canal de bênçãos, nunca mais a minha vida seja a mesma. E também os meus ouvintes, nossos irmãos, que recebam a revelação do Teu Espírito. Para isso eu preciso de uma coisa, meu Deus, é determinar neste momento, como sacerdote e rei que sou, decretar que toda a mente agora esteja cativa à palavra ungida do Espírito. Tire todo o mal, qualquer religiosidade, denominação, desapareça agora, para que o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, possa nesta noite ser pronunciado em alto e bom som. Ajuda os irmãos a compreender a Tua vontade na palavra revelada do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu vou falar a respeito de justificação. Para isso, me preparei pela manhã para trazer alguma coisa que muda a vida de vocês. O crente tem que ter um crescimento diário. Enquanto esse corpo nosso, que não é crente, vamos ver coisas duras aqui, né? Mas prestem bem atenção que o Espírito vai transmitir a vocês. Né? Enquanto esse corpo nosso, que não é crente, né, vai ficando velho por causa da presença do pecado, o pecado habita em nós na carne e no sangue. E ele vai estragando. Né? Eu disse no culto passado, um dia desse eu tinha 13 anos, fazia gosto de me olhar no espelho. Fazia gosto. Loirinho, os olhos azuis, né? Não era alto, mas era bonito. Sabe o que aconteceu? Os anos estragaram com a minha vida. Por quê? Porque o pecado está na minha carne e no meu corpo e nem Deus tira. Porque tanto a condenação como a salvação de Deus é eterna. E Ele condenou o pecado na carne do ser humano. Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Quem estava no Éden quando Adão pecou? Levante a mão. Quem estava lá no Éden? Estava alguém aqui, lá no Éden? Não fica assim não, ó. Assim ou assim. Ou assim ou assim. Tinha alguém de vocês lá no Éden? Tinha ninguém lá? Tinha não? Eu vou clarear aqui a mente de vocês. A Bíblia diz que de um homem só, de um homem só, Deus fez toda a raça humana. Quem estava no Éden aqui? Quem? É? Não deu para entender não? Eu estou fazendo esse teste, ver se alguém me alcança, né? Porque eu preciso estar ligado para que Deus possa revelar a você. Eu não estou ensinando nada aqui a ninguém, sabe por quê? A Bíblia diz lá em uma das epístolas de João, não é preciso que ninguém vos ensine coisa alguma. Vós tendes a unção que vem do Santo Jesus. É esta unção que ensina os crentes. Eu apenas estou trazendo o recado de Deus. Sou um canal para acionar o que? A unção que está em vocês. Isto é, se vocês são nascidos de novo. Quem não nasceu de novo não entende as coisas do Espírito, né? Mas é uma boa oportunidade. Quem não é convertido, se converter. Não estou colocando aqui em dúvida a salvação de vocês, mas é o que a Bíblia me autoriza a dizer. Se você é nascido de novo, você vai compreender que a unção que está em você, ela agora começa a se movimentar e você vai aprender tudo. Um pastor fez uma conferência de 8 dias e um moço vinha todo dia de terno, todo bonito, sentava na frente, prestava toda atenção. E o pastor fazia apelo todo dia, se decidia. Gente, um dia, quando foi encerrar a campanha, o pastor disse, eu já estou ali muito impressionado nesse trabalho, porque muitas almas aceitaram o Evangelho, e esse cidadão aqui, ó, todo dia chega cedo, escuta a palavra com tanta atenção, e ele não fez a decisão ainda. O que está acontecendo com o senhor? Ele disse, pastor, porque eu tenho aqui, aí puxou do bolso, uma relação com 10 perguntas. E durante essa semana todinha o senhor não me deu resposta ainda pelas pregações que o senhor fez. O pastor disse, vem cá. Ele disse, se o senhor responder às 10, eu aceito Jesus.
Aí o pastor disse assim, traga aqui a relação. Aí começou a olhar, olhou, tem jeito não. Entregou para ele. Ele disse, o senhor não é formado em teologia? Não sou. Tem quantos anos? Muito tempo de experiência com Deus. E o senhor não sabe me responder isso? Ele disse, saber eu sei. Só que se eu explicar você não entende, porque você é carnal. A Bíblia diz que o homem carnal não entende as coisas do Espírito. Quer dizer que eu vou para o inferno? Vou morrer, vou desaparecer? Vou ser condenado, vou para o lago de fogo? Não. Se você aceitar Jesus Cristo como Salvador, agora eu vou orar por você. E quando terminar, que você se levantar, eu quero a relação para dar as respostas e você vai entender. E ele disse, sendo assim eu quero. De joelho, recebeu a oração da fé. E quando ele se levantou, irmãos, aleluia, Deus tinha feito a obra dele. Ficou em pé e o pastor disse, agora me dê a relação. Sabe o que ele disse? Não precisa mais, pastor, porque eu já entendo tudo. Glória Aleluia. a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Por isso o homem natural não entende as coisas que eu prego, porque elas têm uma profundidade de revelação de Deus. A Bíblia mesmo diz que a letra mata, mas o Espírito que está na letra da vida o vivifica. Portanto, eu vou falar de justificado do pecado. Pecado é tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. E eu queria dar uma notícia boa para vocês nesta noite. Já que eu vou embora amanhã, eu vou deixar essa notícia para vocês. Quem sente a salvação aqui? Quem sente? Ó, quando levantar a mão, faz assim, para brilhar. Vocês são evangélicos? Sente a salvação? Cristo morreu por você? Sente? Você também? Também? Tem certeza da salvação? Morrendo agora, vai tudo para o céu? Faça um julgamento interior. Paulo diz, verifique se estão na fé. É uma coisa muito séria. Há uma distância muito grande do céu para o lago de fogo. Eu gosto muito de dizer a Nova Jerusalém para o lago de fogo, porque o inferno não é o lugar final. Não é. Até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Está lá no livro do Apocalipse. Mas eu quero dar uma notícia para vocês. Vocês acreditam, podem acreditar que vocês são santos? Quem acredita que é santo aqui? Separado do pecado. Amém? Santo. Justo. Filho de Deus. Amém? Amém. Tem mais aqui. Perfeito. E bom. Amém. Né? Todas estas coisas, o crente que tem Jesus como Salvador, viveu o novo nascimento, ele é tudo isso. Aí você diz, mas não parece, pastor, porque eu não sinto. Crente não foi feito para sentir. Crente é feito para crer. É o dever do crente, quando lê na palavra de Deus, acreditar. Porque uma das coisas que Deus fica mais triste é quando ninguém crê nele, porque não crendo faz Deus mentiroso. E se você me chamar de mentiroso, eu vou abrir o coração e perdoar você. Mas eu vou ficar tão ferido. Ora, eu fui lá nos Estados Unidos, tão alegrinho que eu estava, preguei e me chamaram de mentiroso. Eu vou sair muito triste daqui. Quanto mais Deus, que criou, que mantém, que dá o ar, que dá a vida e tudo mais que a gente pode imaginar. Não tem na Terra quem possa dar a mente do ser humano. Um negócio muito fino, você poder pensar, você poder identificar as coisas, você poder criar, né? É coisa muito profunda. E quem faz isso é esse Deus que merece todo o nosso crédito. Partindo do princípio que somos santos. Sabe por que muitos crentes não acreditam que são santos? Porque ele olha para os feitos da carne dele. Ele olha para os feitos da sua mente. Sabemos que o corpo só se movimenta porque recebe ordem, né, da alma e a nossa mente. Se eu botar a mão aqui no negócio quente, não precisa nem olhar. Se estiver quente, o sistema nervoso transmite uma ordem para o meu cérebro e ele diz, tire a mão. Quando se coloca a mão em qualquer coisa quente, então recebe este impulso que determina que você tire a mão dali. Muitas vezes a gente não acredita naquilo que nós somos. Eu fiquei maravilhado domingo quando preguei, porque tenho certeza que ajudei alguém. Quem foi ajudado domingo?
Duas mãos aqui. Pois é, a unção que está em vocês ensinou a vocês alguma coisa a mais. E nós precisamos descobrir quem somos nós em Cristo, porque nós somos a força ativa de Deus aqui na terra. Ninguém é mais poderoso do que nós. Nem exército, nem marinha, nem aeronáutica, ninguém. Olha, o bom daqui são vocês. Amém? Amém. Porque vocês são santos. Pastor, mas para dizer isso tem que provar na Bíblia? Claro, eu posso provar. Aliás, eu sou um pregador da Bíblia. Existem 3 tipos de pregador: o pregador do corpo, o pregador da alma e o pregador do espírito. Eu sou o pregador do espírito. Eu enfoco mais as coisas do espírito, porque o espírito é que é o verdadeiro crente. A carne não crê. A Bíblia diz que a carne não pode crer as coisas de Deus, que é opositora a Deus, porque está debaixo de uma lei do pecado e da carne. O nosso espírito que nasceu de novo é que está debaixo da lei de Deus, onde é o templo do Espírito Santo de Deus. Santo. O que quer dizer santo? A palavra santo serve no original para a mesma palavra de morte. É interessante, né? O que é morte? Fulano morreu. Você está dizendo, em outras palavras, que a parte espiritual da pessoa se desligou da parte carnal. Morreu. Santificação é a mesma palavra. Separação. Sendo assim, separado do mundo do pecado para Deus. Santo é isso. Santo não é viver no altar, o povo adorando, não. Santo por quê? Porque nós fomos gerados no nosso espírito da palavra e do Espírito Santo, e o resultado é santo, porque só quem pode fazer santo é quem é santo, que é Deus. Essa história de fulano é pai de santo, fulano é mãe de santo, tudo isso é folclore, né? Só quem pode fazer santo é quem é santo. É tanto que no casamento, né, o menino sendo de pais crentes, a Bíblia diz que ele é santo. Entendeu? Porque só quem pode gerar santo é santo. Mas Pedro ainda diz, sede santo, né? Em toda vossa maneira de viver. Certo? Vocês não são somente santos. O tempo não dá para gastar muito tempo aqui em santidade, mas vamos falar de justo. Isso aí é muito pesado. Fulano ser justo, né? Deus nos fez justos, né? Em Cristo nós somos justos, porque fomos justificados e não tem nada de erro em nós. É lindo como Deus olha para um crente e não vê nenhum defeito. Aí o crente vê. O crente vê. Eu ouvi aí nessa reunião já ainda agora, alguém estava lá dirigindo, dizendo que era fraco. Dizendo lá, né, que era pequeno na oração. Eu entendo que muitas vezes é o costume, é o hábito, tem uma coisa lá que se aplica, erro de linguagem, ou costume, vício. Vocês viram que agora eu disse servo? Quem escutou eu dizer servo aqui? Foi eu disse? Falei servo. Isso é vício de linguagem, meu vício de linguagem. Eu não consegui ainda desvencilhar que crente é servo. Mas crente não é servo, não. Por quê? No ponto de vista de Deus, servo não tem direito à herança. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas os crentes no mundo inteiro, os pregadores famosos dizem que nós somos servos de Deus. Nós somos filho. Porque filho é que tem direito à herança. Servo não tem. Faça um teste com você mesmo. Até quando você vai dizer que é servo de Deus? Né? Servo não fica para sempre na casa. Servo não tem direito à herança. Então você é santo, justo, é filho de Deus, é perfeito, porque você está em Cristo. Existe uma linguagem na Bíblia que é muito bom que vocês aprendam, porque dela depende das interpretações da Bíblia. Entendeu? Qual é a linguagem? Ponto de vista. Existem 2 pontos de vista. Ponto de vista de Deus e ponto de vista do homem. A Bíblia tem essa linguagem. Por exemplo, a Bíblia diz que havia uma batalha e foi preciso um servo, aí eu posso aplicar, um servo de Deus, Josué, que fez uma oração. E o que é que a Bíblia diz naquela oração? Quem sabe? Josué orou e o sol... Parou. Como? Sol parou. O sol parou. Vocês acreditam que o sol parou? Ficou ruim agora? A Bíblia está mentindo? A Bíblia não mente. Ficou bom agora. Ficou bom agora. Júnior, o sol parou? O sol parou? Parou. Hein? Parou. Está na Bíblia. Agora veja só, vocês estão falando do ponto de vista do homem, do humano. Que
Porque o Sol nunca parou. O Sol nunca parou, porque ele é o eixo do sistema solar. Ele nunca andou. E a Bíblia? Eu estou falando aqui de uma linguagem, ponto de vista de Deus, ponto de vista de homem. A Bíblia também diz que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Aí a Bíblia diz assim, ó, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Há choque teológico aí da palavra? Não. É ponto de vista do homem. Se a época dissesse que foi a terra que parou, aí todo mundo ia ficar bem escandalizado, né? Porque a própria Bíblia diz que lá no Velho Testamento, o sol sai no lado, né? E percorre o seu caminho, diz o Salmo, mas não é? É uma linguagem para que possamos entender. A época, ninguém sabia que o Sol era o eixo do sistema, é o centro do sistema solar. Hoje nós sabemos. Então, pontos de vista tem que ter esse conhecimento para que você possa dirimir algumas situações e não dizer a Bíblia se contradiz. A Bíblia não se contradiz. Existe o ponto de vista de Deus e o ponto de vista do homem. Digam comigo. Ponto de vista de Deus e ponto de vista do homem. Nós não olhamos como Deus olha. Deus também não olha como nós olhamos. E nesse ponto de vista, eu estou aproveitando aqui para dizer a vocês, quando Deus olha para vocês, vê perfeitos. Porque vocês são filhos dele. E Deus não tem filhos imperfeitos. Por isso a linguagem na mensagem de domingo, entendeu? Na linguagem de domingo, que Deus não tem filho fraco. Nós temos o DNA de Deus. Aonde? Tem que falar onde é. No corpo não é. No corpo mora o pecado, na carne e no sangue. Vocês têm que falar como o Espírito que nasceu de novo, né? Está lá em São João 3. Nós fomos gerados de novo, Pedro também diz, gerados de novo pela palavra incorruptível, que é santa e permanece para sempre. Então vocês devem guardar isso. Nós fomos gerados de novo pela palavra e pelo Espírito Santo. Quando você ouviu o Evangelho, está lá em Efésios, né? Capítulo 1, versículo 13 em diante. Em quem vocês também está, depois de um processo, depois de ouvir, né, a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo no Evangelho crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. 14, versículo 14. O qual é o penhor da vossa herança até o resgate da possessão de Deus. Efésios 1, 13 e 14. Ali está mostrando que você recebeu no seu interior, no homem espiritual, né, o Espírito de Deus para morar com você. Diante desse conhecimento, que devemos ser como crente? Cuidar da nossa vida. Para quê? Para não levarmos o Espírito de Deus aonde, em locais que ele poderá ficar triste. Pense bem, um crente aceita o Evangelho, está com uma semana de crente, né? E ele pegar um cigarro de maconha, um baseado, e sair por aí fumando escondido, né? Fumando escondido. Se ele não sabe que quando nasceu de novo o Espírito de Deus começou a habitar nele, é preciso saber. Nós somos moradas do Espírito de Deus. E a partir do novo nascimento, nós receberemos forças para reagir contra toda essa questão de cigarro de maconha, de cheirinho de pó, né? Aquele pó da madrugada que eles iam cantar. Aquele pó mesmo, né? Que deixa a pessoa doidão. Esses hábitos, sexo ilícito, essas coisas tudo deve ser evitada da vida do crente, né? A igreja ensina isso, porque você está transportando o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa, né? Da unidade, eu não chamo trindade, mas unidade do Deus triuno, 3 em 1. Então vejam só, quando você aceita o Evangelho, você não pode, tem que ter cuidado na sua vida. A carne realmente vem os impulsos, né? Mas você deve fazer o que está escrito em Romanos 12. O que é que tem lá? Tem alguém que lê a Bíblia rapidinho, para a gente não gastar tempo? Romanos 12. Rogo pela misericórdia, vai lá, quem é encontrar, vê quem é mais rápido. Nós, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da mente. para experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso. Tem crentes carnais e crentes espirituais. Quem passa por esse processo fica crente espiritual. O que é crente carnal? O crente que só seguia pelos 5 sentidos. Pelo que vê, tá? Entendeu? São os 5 sentidos. Deixa o crente carnal e criança em Cristo. Ele tem que acompanhar o crescimento do espírito dele, porque toda manhã o nosso ser espiritual vai crescendo, né? Até atingir a perfeição. Mas vejam só, não pode se conformar com o mundo. No original, essa expressão, se conformar, é tomar forma. Você pega uma canjica, quem sabe o que é canjica aqui? Canjica de, né? Curau em São Paulo, canjica no Nordeste, mingau em outros lugares, né? Você pega ele quente da panela e bota dentro de um prato, né? E como é que fica? Quando ele perde a quintura, ele fica com a forma do prato. Então o crente, quando aceita Jesus Cristo, ele não pode ficar com a forma do mundo. Entendeu? A Bíblia diz que tudo é lícito fazer. Pastor, eu posso beber? Pode. E é bonito você bêbado, é bonito ser embriagado, é bonito você com o Espírito de Deus embriagado, o corpo embriagado e o Espírito com o Espírito de Deus. Então nós devemos ser inteligentes para agradar a Deus, para que experimentemos 3 coisas. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem gostaria aqui de ter os conhecimentos bíblicos que eu tenho? Quem gostaria? É difícil? Não. Difícil não. Uma vez um pastor não gostou muito do que eu disse a ele. Ele disse na frente da igreja que é muito difícil, irmão, ser crente. Eu chamei ele depois e disse, pastor, me diz uma coisa, é difícil ser crente? É? Aí peguei o microfone, olha aqui o microfone. Peguei o microfone e disse, pastor, é difícil esse microfone ser microfone? Não. Por quê? Porque ele já é. É difícil esse microfone ser uma cadeira. Mas você ainda pode sentar, botar ele aqui e sentar em cima. Mas ele não é uma cadeira. Crente é a coisa mais fácil que eu já vi dizer, porque já é. Né? Nunca deixe colocar na sua cabeça que a jornada é difícil. Ela é boa, fácil e gostosa. E dá prazer. O Espírito tudo alegre aí, é porque o Espírito de Deus está livre dentro de você. Eu disse agora naquela reunião ali, que só tem uma coisa que entristece crente. É a dívida, é frio, é a neve, é sair de madrugada para trabalhar, é deixar o seu país ficar com o coração passado de saudade, lembrando das pessoas que... Não vou nem falar nisso, senão vai mexer com você, né? Por favor. Então vejam só, é duro essas coisas, é difícil aguentar isso, e na mente sempre vem, deixa eu ficar velhinho mais ou menos que eu vou desfrutar de tudo lá no nosso país. A maioria pensa assim. Então essas coisas são difíceis, mas ser crente é a coisa mais gostosa que tem, irmãos. A pessoa, 32 anos de ministério eu tenho e 37 de crente. Comecei tudo com 24 anos, era um dos melhores jogadores de futebol, deixei tudo, eu tenho retrato, eu trouxe até retrato na minha pasta lá, com Pelé. Pelé, o rei de futebol mundial, né? Mas ele não é mais do que eu, né? Eu sou embaixador do céu. Tá certo? Ele está pertinho, que a Síria, a esposa dele, já é crente, já está evangelizando, e ele já diz alguma coisa. Mas a minha oração por Pelé é que ele alcance Jesus Cristo, o verdadeiro